Boa noite, pessoal. Ontem nós tivemos a aula de ansiolíticos e antidepressivos, né? Mas como foi uma demanda dos alunos que não conseguiram assistir por questão de internet, ou porque durante a aula a internet acabou caindo e não conseguiu compreender bem o conteúdo, então por isso resolvi gravar esse vídeo, tá? Então o assunto que a gente vai falar é sobre ansiolíticos e antidepressivos, tá? Sempre que eu falo de alguma medicação, eu faço primeiro uma abordagem referente às doenças que são tratadas com esses medicamentos, até pra gente saber qual é a funcionalidade desses medicamentos, tá? Então, no tema que a gente vai trabalhar hoje, como o próprio nome já diz, ansiolíticos estão relacionados ao tratamento da ansiedade e os antidepressivos estão relacionados ao tratamento do paciente com depressão, tá? O transtorno depressivo. Então, hoje nós estamos vivendo um momento onde as doenças mentais, elas estão em evidência. Nós vivemos num mundo muito dinâmico, que exige muito das pessoas, né? As relações interpessoais muitas vezes são complicadas, nós nos cobramos muito. Então, com o passar do tempo, a gente acaba apresentando algum transtorno mental dessa natureza, relacionado à ansiedade e relacionado à depressão. As doenças mentais no nosso país no ano de 2016, elas representavam 18,5% das doenças prevalentes na população, tá? Então, dentre essas 18,5%, o transtorno de ansiedade e de depressão representam um ranking dentro das doenças mentais, tá? Porque nós temos diversas doenças relacionadas à psiquiatria, mas esses dois transtornos, eles são mais presentes na população, que estão relacionados não só a uma história, como eu posso dizer, não só relacionada a uma história familiar, genética, mas também está relacionada ao próprio estilo de vida que o indivíduo acaba levando. Então, a ansiedade, ela pode ser um sintoma, exemplo de ansiedade não patológica, vamos dizer assim. Estou prestes a fazer uma viagem que é muito, muito importante para mim, ou que eu planejei durante muito tempo. Então, naturalmente, eu vou estar ansiosa para chegar o momento dessa viagem. Então, os dias que antecedem, próximos a essa viagem, naturalmente eu vou ficar mais agitada, ansiosa, ter dificuldade de dormir, justamente por esse desejo intenso. Então, essa não é uma ansiedade patológica, tá? Ela não me impossibilita de fazer as minhas atividades diárias, ela não me paralisa, tá? É só um desejo, uma intensidade maior do desejo, tá? Mas quando essa ansiedade ela está relacionada, por exemplo, a estar aparentemente tudo bem e ainda assim eu estar alimentando que algo vai acontecer de ruim, ou que aquilo que eu estou fazendo não vai dar certo, ou que as coisas que estão acontecendo em dado momento elas vão sair do meu controle, então isso é o transtorno de ansiedade. O transtorno de ansiedade, ele pode deixar a pessoa limitada das suas atividades laborais. A pessoa não consegue se concentrar no trabalho, ela não consegue trabalhar e ela fica agitada pelo fato de não estar conseguindo produzir. Não é que ela não queira trabalhar, mas ou que ela não queira fazer as atividades que ela se propõe, que essa pessoa se propõe, mas ela tem esse desejo, ela se sente paralisada em fazer e ela se sente mal pelo fato de não conseguir executar essas atividades, tá? Então é mais ou menos isso o que a ansiedade representa. A gente conhece muitos ditados populares
que falam com relação à ansiedade, né? E uma que eu acho que faz uma relação muito importante da ansiedade e da depressão é que a ansiedade é o excesso do futuro e a depressão é o excesso do passado. Então a gente às vezes tem excesso demais de futuro. O que é que o meu filho vai ser quando crescer? Será que eu vou conseguir fazer aquela viagem que eu tanto desejo? Será que eu vou conseguir prosperar financeiramente e conseguir atingir aquelas coisas materiais que eu tanto almejo? Então, não que a gente não tenha que ter uma perspectiva de futuro, mas nós precisamos focar a nossa vida no presente e planejar o nosso futuro, tá? Então é isso que deve ser saudável, tá? Lembrando que tanto na depressão quanto na ansiedade, nós temos os tratamentos farmacológicos, que são o uso dos ansiolíticos e dos antidepressivos, que vão tratar os sintomas da doença. E nós temos também o tratamento de psicoterapia, que aí nesse caso ele vai tratar a causa, né? O que te fez tornar-se ansioso ou depressivo, né? Qual foi o gatilho, na verdade, que te fez chegar a esse ponto, tá? Então, o transtorno de ansiedade e de depressão tem por tratamento essas duas formas, tá? Dentro dos transtornos mentais, como eu falei para vocês anteriormente, a prevalência da ansiedade em relação às outras doenças mentais, ela representa 12%. Então, a gente viu que no estudo realizado no ano de 2016 aqui no Brasil, 18,5% da população sofre de algum transtorno mental, tá? E desses transtornos mentais, a ansiedade, ela representa 12%, tá? Então, é um número bem elevado. Esses foram os casos que já tem um diagnóstico, o paciente tem tratamento e ele tem ciência de que ele tem um transtorno mental. Mas quantas outras pessoas possuem, né, o transtorno de ansiedade e não foi contabilizado, tá? Porque ainda não procuraram o serviço de saúde para fazer o diagnóstico inicial, o tratamento. Bom, então da ansiedade tem um sintoma que ele é extremamente incômodo, que é a insônia, tá? A insônia, ela incomoda as pessoas que têm essa dificuldade de dormir. Essa insônia, ela pode estar relacionada a quê? A incapacidade de começar a dormir. Então, por exemplo, eu deito, mas eu não consigo relaxar ao ponto de iniciar o meu sono e conseguir seguir as 4 fases do sono. E tem outras pessoas que têm má qualidade do sono, então ela dorme, mas tem várias interrupções desse sono durante a noite. A pessoa tem cansaço, aí ela vai apresentar cansaço, baixo rendimento, porque ela vai dormir, mas no dia seguinte ela acorda cansada, tá? Então tem esses dois tipos de insônia. A insônia que eu tenho a dificuldade de iniciar o sono e tem a insônia que me faz ter acordar várias vezes durante a noite e às vezes demorar a pegar num sono dentre esses períodos de despertar, tá? O sono, como vocês sabem, é uma necessidade humana básica, então nós precisamos obrigatoriamente dormir, tá? Então por isso é tão importante esse sintoma ser tratado. E dentre os medicamentos que são utilizados, tá? São justamente um dos motivos da utilização é a questão da regulação do sono, certo? Bom, então dos ansiolíticos nós temos as drogas
são duas classes, tá? Nós temos as hipnóticas e as não hipnóticas. O grupo de drogas hipnóticas são o grupo que nós conhecemos por benzodiazepínicos, tá? Então, são medicações que elas vão me trazer uma sedação, certo? Ela vai causar uma depressão do sistema nervoso central, tá? Então faz com que eu comece a ter a perda de percepção até eu chegar ao sono, tá? E aí eu cumpri as 4 fases do sono, tá? Que a gente vai falar daqui a pouco sobre essas fases. E nós temos os medicamentos, né, do grupo de não hipnóticos, certo? Que são os agonistas dos receptores de serotonina, tá? Que são os 5-HT1A. Mas vocês podem identificar, tá, como agonistas dos receptores de serotonina. Que a serotonina ela é responsável por regular o nosso humor, o nosso apetite, os nossos desejos, né? Assim, o nosso equilíbrio, vamos dizer assim. Então, quando o paciente ele tem um transtorno de ansiedade, automaticamente ele perde essa capacidade. Então, ele ira-se muito fácil, ele apresenta irritabilidade, alterações de humor, o paciente apresenta dificuldade de relacionamento, aumento ou diminuição do apetite, tá? Então, esses medicamentos, os não hipnóticos, eles vão atuar nesse sentido, tá? Então, se eventualmente surgir a dúvida, quais são os tipos de ansiolíticos? Nós temos 2 grupos, tá? Os hipnóticos e os não hipnóticos. Os hipnóticos vão estar relacionados ao equilíbrio do sono e repouso, tá? Ele vai atuar de uma forma de provocar a depressão do sistema nervoso central e a gente poder então ter a sedação para o sono. Isso vai depender da dosagem que o médico vai prescrever, certo? Então ele pode fazer associações entre os hipnóticos e os não hipnóticos. Essa associação vai depender da sintomatologia que o paciente vai apresentar para o médico e aí então ele vai saber, eu vou precisar usar só os hipnóticos, que são os benzodiazepínicos, ou não, eu vou usar o benzodiazepínico com os receptores de serotonina, tá? Então vai depender muito dessa relação. Nós temos dos benzodiazepínicos as seguintes medicações, tá? O diazepam, que é o nome, como eu posso dizer, o nome genérico do medicamento, o princípio ativo, tá? É o diazepam. E o nome comercial que a gente conhece mais popularmente é o Valium. Nós temos o bromazepam, que é o nome genérico ou princípio ativo, e conhecido como Lexotan no seu modo comercial, tá? O lorazepam, que esse é o seu princípio ativo, e Lorax é o nome comercial. Alprazolam tem como princípio ativo, né? Alprazolam é o nome do princípio ativo, e Frontal é o nome comercial. O cloxazalam ou Caldil, tá? Nós temos o clonazepam, um dos mais conhecidos, vamos dizer assim, dos benzodiazepínicos para a regulação do sono, que é o conhecido como Rivotril, e o midazolam, que é conhecido como Dormonide, tá? Então, esses medicamentos, além deles serem reguladores de sono, ajudarem na regulação do sono, eles também são anticonvulsivantes, como a gente estudou no conteúdo passado, tá? Então, eles também, além de ter a função de
regulação do sono, porque ele vai fazer o que no nosso organismo? A função dos benzodiazepínicos é causar depressão no sistema nervoso central. Isso quer dizer o quê? Diminuir a frequência das nossas sinapses. Então, por exemplo, o que mais incomoda a pessoa que tem um transtorno de ansiedade, além da insônia? É o pensamento acelerado. Então a pessoa pensa muitas coisas simultaneamente, se envolve em muitas atividades e aquilo ali acaba tirando a capacidade de repouso. Então é justamente isso que ela faz. Ela faz com que o nosso organismo desacelere a ponto de eu conseguir descansar. E na crise convulsiva ou na crise epilética é da mesma forma. O paciente em crise, ele tem curtos-circuitos acontecendo simultaneamente no cérebro do paciente. Esses neurônios, eles começam a aparentar como se fossem fios desencapados, né? E começam a ter atrito a ponto de provocar essa crise. Então, da mesma forma, ele vai fazer o quê? Ele vai acalmar esses neurônios. Então, ele vai desacelerar para que o paciente consiga ter o repouso dessa crise, tá? Então, os benzodiazepínicos, eles têm como principal função a depressão do sistema nervoso central. A farmacocinética, né? Como é que a gente vai utilizar esse medicamento? Nós vamos utilizar os benzodiazepínicos por via oral, tá? Então, o paciente que faz uso desses medicamentos para o transtorno de ansiedade, ele vai fazer o uso por via oral, de uso contínuo, né, conforme indicação médica, e pode ser utilizado em forma intravenosa no paciente, certo? Em casos de crises mais severas, tá? Exemplo, na crise convulsiva ou na crise epilética, a gente acaba fazendo de forma endovenosa, tá? Pela eficácia e a rapidez da resposta a esse medicamento, tá? Mas o paciente com transtorno mental, ele pode, se ele não estiver em crise, ele consegue ingerir essa medicação sem nenhuma dificuldade, ele consegue deglutir sem problema. Então, ele pode ser administrado preferencialmente via oral, tá? A metabolização dessas medicações, elas são feitas no fígado. Então, como eu falei também nos anticonvulsivantes, o que a gente precisa estar atento? Aos exames laboratoriais do paciente. Então, verificar hemograma, TGO, TGP e ver como esse paciente, o organismo desse paciente está se apresentando no uso dessas medicações. Então, o ideal é que seja solicitado o exame antes do início do tratamento e que seja solicitado periodicamente, porque são medicações de uso contínuo, então precisa avaliar como está o organismo, como está a fisiologia desse paciente, tá? A gente tem que se atentar não somente à questão mental, mas também com relação às questões fisiológicas desse, tá? Com relação à duração da ação desses medicamentos no corpo do indivíduo, tá? Então, as drogas, de uma forma geral, elas têm um momento de pico, que é onde ela atinge o seu efeito máximo, e ela tem um momento onde o nosso organismo elimina totalmente, e a gente perde totalmente o efeito dessa medicação, tá? Então, os benzodiazepínicos, eles têm uma duração relativamente longa no nosso organismo. Então, por exemplo, o diazepam e o clonazepam, eles têm duração entre 24 e 48 horas no organismo do indivíduo. Então, é o período de eliminação dessa medicação no organismo, tá? Então, entre 24 e 48 horas, o paciente vai ter resquícios dessa medicação no seu organismo. Então, ele pode apresentar ainda, como eu posso dizer, efeitos dessa medicação.
O alprazolam, ele tem uma média de duração máxima, né, até 24 horas. Depois das 24 horas, ele perde totalmente o seu efeito no organismo do paciente. O lorazepam, ele tem uma duração curta, né, que varia de 12 a 18 horas, tá? Então, é mais ou menos o período de duração dessa ação. E o midazolam, ele tem a ação que a gente chama de ultra curta, tá? Ela tem duração menor de 6 horas. Então, por isso, muitas vezes ele precisa ser administrado numa dose um pouco maior, mais fracionada, tá? Então, por essa duração curta, ok? Bom, o uso dos benzodiazepínicos, eles vão poder ser utilizados para transtorno de ansiedade, tratamento de insônia, também pode ser utilizado em tratamento de síndrome de abstinência de alcoólatras, tá? Mas eles também podem ser utilizados antes da administração de anestésicos para cirurgia, pode ser usado como relaxante muscular e também pode ser utilizado nas crises convulsivas, tá? Então essas são as indicações de uso. Como toda medicação, e especialmente os benzodiazepínicos, eles provocam efeitos adversos no nosso organismo. Eu sempre falo, se a gente for ler a bula, a gente não toma quase nada, porque tudo tem efeito adverso, tá? Todas as medicações, elas vão ter algum efeito adverso. E é importante a gente conhecer esses efeitos, mas a gente também não pode ficar nessa neura de pensar que vai acontecer comigo. Não, isso vai variar de paciente para paciente, de acordo com o organismo, estilo de vida, como essa pessoa leva a sua vida, o que ela tem costume de comer, quais são os seus hábitos, como é a eliminação dessa droga no organismo da pessoa. Então, isso varia, esses efeitos. Então, dos efeitos principais que nós temos é a sonolência. Então, é natural. Essa é muito presente, né? É uma das principais queixas de efeitos adversos dos benzodiazepínicos é a sonolência. Mesmo depois do efeito dessa medicação, depois do paciente ter tomado horas, feito uso dessa medicação, o paciente continua sonolento, tá? Pode apresentar confusão mental, né, por parte dos idosos. Ontem teve uma aluna, inclusive, que me perguntou assim, professor, o paciente pode apresentar efeito rebote? Pode. Então, o paciente, ele tem ele passa a apresentar não o sono, mas ele pode apresentar a confusão e a desorientação. E aí ele não saber onde está, o que está se passando, tá? Então pode acontecer esse efeito. E ele, inclusive, ter dificuldade para dormir. Pode provocar amnésia, pode apresentar alteração da coordenação, então a pessoa apresentar tremores, tá? E tem uma certa dificuldade. Tanto que os pacientes que fazem uso de benzodiazepínicos não são indicados de dirigir ou de manusear máquinas pesadas, tá? Justamente pelo risco decorrente da falta de coordenação e da sonolência, tá? Então, e um fator importante adverso é que os benzodiazepínicos, eles podem provocar dependência, tá? Então a pessoa passa a dormir somente com o uso da medicação, ela não conseguir mais ter o sono e repouso natural. Por isso que é importante o acompanhamento médico. Eu vou tomar um Rivotril para poder dormir. Porque eu consegui uma caixa de comprimido com uma amiga, com um parente que usa e dá certo. A necessidade daquela pessoa é uma, a minha necessidade é outra, e eu preciso procurar um profissional habilitado para poder dizer qual é a medicação que eu vou precisar fazer uso e se eu vou precisar fazer uso de alguma medicação. Bom, aí como eu falei para vocês, a gente entendeu um pouco da questão da regulação do sono, né? Então, nós temos
o nosso sono, não sei se vocês já ouviram falar o sono REM, né? O sono REM, traduzido para o português, é o sono MOR, tá? O MOR representa o quê? Assim como o REM, né? Que eles são correlatos. Movimentação ocular rápida. Quando nós dormimos, em cada fase do sono, nós temos uma quantidade de movimentação ocular. Então, na fase inicial, que é quando eu estou pegando no sono, eu estou iniciando o sono, então eu tenho poucas movimentações oculares. Quando eu estou na fase 2, que é a primeira etapa do sono, a fase 1 é a fase de vigília para o sono, né? Vamos dizer assim, do cochilo para o sono. A fase 2 é a primeira etapa do sono, que é o que a gente chama de sono leve, tá? Então eu tenho já um movimento maior do meu globo ocular. E no sono da fase 3 e 4, que é a fase de sonambulismo ou de sono profundo, então nessa fase que a gente chama de sono REM, onde a gente tem uma movimentação ocular rápida. Então nossos olhos eles se movimentam muito rapidamente, tá? Então por isso é a fase mais profunda do nosso sono, certo? Geralmente entre essas etapas do sono, cada etapa dura em média 90 minutos, né? Acontecem essas mudanças em intervalos de 90 minutos, certo? Então é mais ou menos assim que funciona. Agora a gente vê os medicamentos que não são hipnóticos, tá? A gente viu os hipnóticos, que são os benzodiazepínicos, e agora a gente vai ver os não hipnóticos, que são os receptores de serotonina, tá? Que são as azapironas e as buspironas, tá? Então são as medicações utilizadas que vão fazer a regulação de quê? Do humor, do apetite, do equilíbrio, da excitação, tá? Então, essas medicações, elas são geralmente indicadas para quê? Paciente que tem ansiedade leve ou moderada, tá? E não tem, por exemplo, como eu posso dizer, não tem a dificuldade de dormir não é o principal sintoma, tá? Então ele não precisa dos hipnóticos, tá? Então por isso a gente utiliza esses medicamentos, tá? Que são as aparinas e as buspironas, certo? Azapironas e buspironas. Agora a gente vai ver os antidepressivos, né? Dos antidepressivos, a gente tem a depressão, ela também é um transtorno mental. Atinge principalmente as mulheres, né? Dentre os transtornos de depressão, as mulheres são as mais acometidas, tá? Com esse mal, certo? E essa depressão, ela precisa ser tratada, assim como a ansiedade, com medicações que vão tratar os sintomas, e com psicoterapia que vai tratar as causas, certo? Então, nesse caso, os antidepressivos que a gente utiliza para o paciente são medicações também para regulação da serotonina, porque o paciente que tem depressão, ele tem uma baixa, né, dos neurotransmissores de serotonina, né? A serotonina é um neurotransmissor, então tem uma baixa desses neurotransmissores, então faz com que a pessoa apresente os sintomas, dificuldade de dormir ou sono em excesso, aumento do apetite ou perda do apetite, tristeza profunda sem causa definida, pensamento suicida, tá? Então, a depressão, ela apresenta essas características.
Os medicamentos que podem ser utilizados, nós temos a amitriptilina, ela pode ser uma medicação utilizada para poder fazer o tratamento, né, desse mal, né, dessa depressão. Nós temos os medicamentos. Só um minuto. Outros medicamentos, né, também que são recaptadores de serotonina. A fluoxetina, muito conhecido, paroxetina, sertralina, citalopram e escitalopram, tá? Esses medicamentos, eles são recaptadores de serotonina, então eles vão captar esse neurotransmissor que não está sendo captado para trazer o equilíbrio, né, do meu organismo, tá? Essas medicações, elas são de uso, os inibidores seletivos de recaptação de serotonina, que são esses medicamentos que a gente relacionou, são utilizados por via oral, é a única via de administração desses medicamentos, tá? Então, esses antidepressivos que a gente relacionou, amitriptilina, fluoxetina, paroxetina, sertralina, citalopram, escitalopram, eles só são administrados por via oral, tá? Como nós temos também outros medicamentos, gente, desculpa que eu tô coçando meu nariz. Outros medicamentos que a gente pode estar utilizando também é a duloxetina e a bupropiona, tá? E em último caso também pode ser usado o carbonato de lítio, que é um estabilizador de humor. Dessas medicações, nós temos efeitos também adversos, como toda medicação. Esses medicamentos antidepressivos, eles podem provocar náusea, perda do apetite, insônia, perda da libido, pode provocar tremor, hipotensão, né, a baixa da pressão arterial, sudorese, tá? Então são efeitos adversos do uso dessas medicações, tá? Então, assim como os medicamentos para ansiedade, os tratamentos para depressão, eles precisam ter um acompanhamento médico, preferencialmente de um psiquiatra, que é um médico especialista para trabalhar esse tipo de transtorno. O enfermeiro, ele precisa conhecer essas medicações, no entanto, ele não vai prescrever. São medicações exclusivamente de prescrição médica, certo? Por que a gente precisa conhecer sobre isso? Quando a gente recebe, por exemplo, um paciente na atenção básica, eu posso identificar que esse paciente apresenta sintomas, por exemplo, de ansiedade, de depressão. Então, eu posso estar encaminhando ele para o médico para poder estar fazendo a investigação mais aprofundada desse caso. Eu preciso saber se o paciente faz uso dessas medicações e para saber, porque às vezes queixas que ele traz para o consultório são decorrentes do uso da medicação, não é algo patológico, vamos dizer assim. O paciente chega para você e diz que tá com náusea, tá com dificuldade para dormir, tá com tremores, aí você vai pensar em algo fisiológico, né? O que esse paciente pode estar apresentando. Mas isso pode ser decorrente do uso da medicação que ele tá utilizando, né? E não um problema de saúde em si. Ele está fazendo um tratamento já para um problema de saúde. Então, por isso dá a necessidade da gente conhecer essas drogas, certo? Então, é isso que eu queria passar para vocês, que espero que tenha ficado claro, tá? E que possa ter contribuído com o aprendizado. Gente, muito obrigada pela participação de todos e até mais.